tudo tem que ser comprovado, então vamos lá. Vou começar a gravar, vamos compartilhar a minha área de trabalho. Aí, vocês já estão vendo aí já a minha área de trabalho? Agora sim. Certo? Para mim ainda não. Minha área é bonitinha. Ô, chefe, eu vou passar aqui agora, Alexandre, e quando tiver mal, você me dá um toque, tá? Beleza. Aí, se der algum bug aqui, você me fala a senha, tá? Pode deixar. Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a aula, como eu falei, né, de gerenciamento de pacote. É bem tranquilo, é bem rápido. Na verdade, vai ser um pouquinho mais teoria do que prática, tá? A ideia é para a gente conhecer os gerenciamentos de pacote que na versão Windows a gente tem, né? Porque a ideia é o quê? Que cada versão, né, de Windows, de Linux, né, tem o seu próprio gerenciador de pacote. O que é isso, né? Para o Debian, para o Ubuntu, o gerenciador de pacote que a gente trabalha, né, os pacotes de instalação, né? Porque assim, deixa eu abrir aqui a máquina virtual. Toda vez que você vai instalar alguma coisa, você usa um comando, né, no Linux. Então, por exemplo, a gente vai instalar o L-Shark como a gente instalou na última aula. A gente usa o apt-get, né, que é o gerenciador de pacote do Ubuntu do Debian. Por quê? É através do apt-get que você abaixa os pacotes que fazem o programa L-Shark funcionar, tá? Então, cada versão, né, de Linux, que seja Debian, Red Hat, OpenSUSE, Fedora, né? Cada versão tem um gerenciador de pacote diferente. O que é esse gerenciador? É esse cara que você aciona, né, para instalar os comandos. Então, qual que é a pegada desse caso? Para cada versão, você vai ter que usar um gerenciador de pacote, e que aí todos os programas, aplicativos, softwares que você instala na máquina, você instala usando esse gerenciador de pacote, tá? No caso aqui, como a gente já está usando, né, classicamente, é o apt-get, tá? O mais conhecido aí, né? É o apt-get. Mas a ideia é que existe, não vários, né? Mas existe, assim, alguns gerenciadores de pacote, tá? Então, nós temos aqui, né, alguns que são mais utilizados. Nós temos o dpkg, né, os gerenciadores de pacotes mais utilizados que a gente vai falar agora, só para ter uma ideia, e depois a gente trabalha mostrando algumas coisas aqui, tá? Então, você tem o dpkg, o apt, né, que é esse que a gente mais utiliza aqui para a parte de Ubuntu e do Debian, o RPM e o RUM, tá? Esse aqui que é o que eu costumo chamar de RUM, mas depende da tradução, pode ser RUM, a ideia é que seja para cada versão. Então, esses geralmente, para cada versão de Linux, você acaba tendo um gerenciador de pacote diferente, tá? Mas os mais tradicionais que você tenha é o dpkg, apt, rpm e RUM, que é aqui, tá? Então, se a gente for ver, né? Aí eu vou falar o do Debian, mas o Debian, né? O Ubuntu é derivado do Debian, tá? Então, tudo que for no Debian aqui serve para o Ubuntu, tá? Você consegue instalar da mesma maneira, tá? Então, pacote, tradicionalmente, a gente sabe o que é, né? Mais ou menos na parte de redes, né? Os pacotes. Então, a gente já tem uma noção básica do que é um pacote, né? Mas quando a gente pensa em pacote para Linux, né? Quando a gente fala de sistema operacional, o que é um pacote? Nada mais é do que um arquivo que contém as bibliotecas e o programa já compilado, tá? E os seus arquivos de configuração ali para você poder manipular, tá? Então, qual que é a ideia quando você abaixa um pacote, por exemplo, do L-Shark? A ideia é que já venham as bibliotecas, chaves, o programa já compilado, não os arquivos do programa, né? Mas já venha já o executáveis, tá? Quando a gente fala compilado, já é que o cara rodou o código e criou o executável, tá? Então, já vem o executável e ali já vem a pasta, aquela pasta tradicional que está no etc, no caso do Ubuntu, do Debian, que a gente abre e configura parâmetros dentro, tá? Então, essa é a ideia de gerenciador de pacote, né? Nós temos o que é? Esse cara gerencia esses pacotes, que são essas bibliotecas, o programa
e os arquivos de configuração. O que é gerenciar, no caso? É instalar, atualizar, remover, né? E ali eu ia falar modificar, mas já está dentro do atualizar, né? Mudar parâmetros ali é uma atualização. Então, por quê? Por isso que a gente fala que é gerenciamento, porque eles atualizam, eles instalam, desinstalam e atualizam, né? Por exemplo, você dá um apt-get install e o nome do programa que você quer instalar. Quando a gente faz isso, né? O que está acontecendo, na verdade, né? A gente vai, deixa eu até mostrar aqui no terminal, a gente vai baixar um pacote, tá? Então, o que acontece? Na hora que eu faço o apt-get install, eu dou um nome de um programa, ele vai checar se existem os pacotes referentes àquele programa que eu estou instalando, tá? Então, se eu fizer o apt-get main aqui, né? Não com R, mas com T. Aqui tem as opções, né? Então, ele vai mostrar o quê? Você tem algumas opções para poder gerenciar. Então, quando você fala, olha, eu quero apt-get install, eu vou instalar o pacote, né? Eu coloco o nome do programa, geralmente eu até faço, além do nome, algumas variáveis a mais. Ali eu estou especificando, né, os detalhes do pacote que eu quero baixar, tá? Então, o que é esse gerenciador de pacote, né? É o cara que controla o ambiente de instalação dos pacotes, atualização e tudo mais do sistema, tá? Então, para cada versão de Linux, nós temos um gerenciador de pacote. Para o nosso caso aqui, né? Para o Ubuntu e para o Debian, é o apt-get, tá? Que você tem essas opções: update, upgrade, install, remove, purge, auto-remove, distro upgrade, deselection, são algumas opções que você vai trabalhar e executar e gerenciar os programas que você tem instalado através do pacote, que você abaixa desse programa. Lembrando que quando a gente fala de pacote aqui de instalação, é as bibliotecas, né? Todo o conjunto de bibliotecas que o sistema complementa, né? Que vem junto. O programa já compilado, tá? Quando a gente fala aí, pode ter cuidado com pegadinha, se vocês forem tirar a certificação, já é o programa compilado, não o código do programa, tá? Existe uma grande diferença. O código do programa é quando você está programando lá e você pode fazer testes ou modificar o código, tá? Nesse caso, não. Quando o pacote já está distribuído, já é uma versão validada, no pacote você abaixa já o programa compilado, tá? Então, os códigos que já vêm ali, geralmente, vocês já podem ver, ó, que se eu deixo aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Tá? Quando a gente vem aqui, por exemplo, em alguma pasta de algum programa, vamos ver um programa que a gente tem aqui. Acho que dá para ver, do próprio Apache. Do Apache 2. Vamos ver uma página que já esteja... Não, aqui são todos os arquivos. Deixa eu ver onde vai estar. CD. Deixa eu mostrar o programa onde ele deve estar gravado. CD. Acho que o conf. CD, conf, available. Não, tudo é arquivo, tá vendo? Ui, que beleza. CD barra... Deixa eu vir para cá. LS, CD... Deixa eu ver. Home não deve... Aqui, ó. Dos binários. CD barra bin. Tudo que está aqui, se vocês forem ver, já está compilado, tá? Essas páginas aqui que estão, esses arquivos que estão em verde aqui, fluorescente, eles já são todos códigos compilados, né? Já estão prontos para ser usados. Então, quando você aciona algum desses comandos, alguns desses programas aqui, ou drives, né, que tem aqui, ele já vem o código dele compilado,
tá? Já não vem mais o código escrito para você editar, trabalhar, não. Ele já está compilado, ele já está pronto para uso. É só você chamar o executável dele e ele já vai ser executado para você. Então, quando eu falo de pacote já compilado, é isso. O código já vem pronto, né? E eu trabalho com ele. No caso, por exemplo, né? Ó, o L-Shark aqui, ó, que eu instalei semana passada. Quando eu vou executar o L-Shark, né? Eu faço sudo para ser executado como administrador e chamo o L-Shark. Nesse caso aqui, ele já chama os arquivos compilados que o L-Shark possui para funcionar. Entendeu? Então, ele já tem chamado o código pronto. Eu tenho uma pasta lá de conf, né? No etc/L-Shark, já tem uma pasta lá que eu configuro alguma coisa. Mas o código fonte dele já vem compilado para mim. Então, eu não preciso executar o código nem nada, tá? E ali já inclui para a sua instalação básica, tá? A instalação mais personalizada, mais básica possível. Aí, né, depois que já tem as bibliotecas instaladas, os arquivos, né, já compilado para você executar o programa e os arquivos de configuração, né, aí sim o usuário pode interagir, ir nos arquivos de configuração e mudar os parâmetros do programa instalado. Mas enquanto isso, antes disso, quem faz o download do pacote, né, é o gerenciador de pacote. Quem remove o programa, né, os pacotes do programa é o gerenciador de pacote. Quem atualiza, né? Então, quando eu faço um sudo apt-get update, né, eu venho aqui e faço um sudo apt-get update, que eu vou atualizar o sistema, né? Quem está fazendo isso é o apt-get, né, o apt-get que está fazendo isso, quem está atualizando todo o sistema, vendo se tem alguma coisa para instalar, né, é o apt, no caso aqui do Debian e do Ubuntu que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar o pacote de instalação que é básico do Debian, né, todo o final dele vai ter um ponto .deb, e aí a gente já sabe, né, que é pro sistema Debian, que daí também já deriva o Ubuntu. Então, por exemplo, quando nós fomos instalar o Apache, tinha um ponto .deb no final. Apache 2 Command, né, a versão do pacote que a gente ia baixar, e o sistema que ia ser trabalhado. Então, aqui nesse caso era o ponto .deb, tá? E aí você vai vendo que essas opções, né, vão se mantendo, né? Só que assim, pacotes são requeridos para a instalação de outros pacotes. O que é isso, né? Muitas das vezes, alguns pacotes que você vai instalar, ele pode ter uma dependência de uma outra pacote que ainda você não tem. Por exemplo, foi num caso que a gente começou a instalar o Apache, né? E a gente precisou instalar outra, por exemplo, o PHP, né? Para instalar o PHP MyAdmin, tinha que estar o PHP instalado, tá? Então, são o quê? Dependências. Um pacote, muitas das vezes, depende de outro pacote. Então, muitas das vezes, quando você vai instalar algum programa, possa ser que ele fale, olha, para instalar tal programa, eu preciso de tais pacotes, porém eu não consigo instalar. Ele vai te dar a relação e você vai ter que instalar esses pacotes antes de você instalar o pacote final, tá? Então, o que é dependência? Muitas das vezes, se o sistema não está atualizado, se o sistema está desatualizado, ou se você vai instalar algum programa, algum software que exige alguns pacotes de dependências de outro, ele vai apontar para você e vai falar, olha, seu sistema está desatualizado, os pacotes estão desatualizados, precisa atualizar, tá? Isso tudo quem vai fazendo é o gerenciador de pacote, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, se vocês, né, fizerem no Linux de vocês ou quiserem mais para frente fazer, né, se você vai instalar o editor de texto, né, esse mcedit aqui, né, que ele vem no pacote MC, né, ele utiliza uma biblioteca libgib, né, que é uma biblioteca que permite edição de arquivo. Só que você vai ver que quando você vai instalar ele vai falar, olha, você precisa instalar um outro pacote antes, né? Antes de instalar esse mcedit, você vai ter que instalar essa biblioteca aqui antes na mão, né? Você vai ter que fazer o apt-get install libgib, né? Então, você que vai ter que fazer, você é o usuário. Então, o gerenciador de pacote, ele acaba tendo algumas restrições também, tá? Não é só porque você
achou que vai abaixar, por exemplo, né? Eu vou lá e quero abaixar um programa, só que a versão que eu coloquei do programa já saiu de update, já não está mais disponível. Ele já vai avisar, olha, essa versão de pacote não foi encontrada, né? Então, aqui não é mais igual muitas vezes no Windows, né? Que você abaixa o executável e ele já funciona muitas das vezes. Aqui não, aqui você tem que ter alguns detalhes importantes. Você tem que ver se o pacote que você está baixando do programa é um pacote válido. Se ele tiver dependências, ele vai falar para você, olha, tenho dependências, você vai ter que instalar um outro pacote anterior para poder funcionar o programa que você quer, né? Ou, muitas das vezes, você baixou um programa, né? Ou você vai baixar, pega um tutorial pela internet para fazer alguma instalação. O tutorial é antigo, né? Por exemplo, 2018, muitas das vezes, o pacote que está sendo usado naquele tutorial, a versão, né, do programa que você está baixando para fazer a instalação não vai funcionar, porque já é uma versão que foi descontinuada, porque se vocês observarem, até, por exemplo, para o Ubuntu, né, você vai no site, eles não guardam versões de muitos anos anteriores. Se você, por exemplo, for até baixar o Ubuntu, né, aqui pelo próprio site, você vai ver que eles guardam de 3 a 4 versões no máximo. Ó, você não consegue, por exemplo, fazer download de versões muito antigas, tá? Porque ele já está no 20.04, tá? Então, por exemplo, se você quiser abaixar 16.04, provavelmente você não encontre mais versões que vão ficando descontinuadas, tá? E aí, ele vai sempre falar, não, olha, essas versões já não tem mais para ser possível baixar o pacote dela. Então, fiquem atentos também que pode acontecer isso, tá? Então, a gente vai falar agora de um gatilho, né, que é o DPKG, que é o gerenciador de pacote, que é o DPKG, tá? Ele é nativo do Debian e, por consequência... Tá tudo tranquilo até agora, pessoal? Tá bem tranquilo aí para vocês a aula? Tranquilo. Tranquilo. Tá, né? É que essa aula aqui vai ser um pouco mais teórica, que é só essa parte de apresentar os gerenciadores de pacote e qual versão que a gente está trabalhando, tá? Então, né, a gente tem o DPKG, que ele é nativo do Debian, por consequência, ele é nativo do Ubuntu, a qual a gente já está usando nas aulas. Então, o DPKG aqui, que tem no Debian, tem no Ubuntu aqui também que a gente utiliza, tá? Então, tanto é que quando você vai ver algumas coisas e rodar algumas coisas, você vê o DPKG como gerenciador junto com o apt, tá? É possível que muitas das vezes algumas versões tenham mais que um gerenciador de pacote, tá? Por exemplo, a gente tem o DPKG, o apt, né? São mais de um gerenciador de pacote juntos, tá? Tanto é que deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu estou atualizando, né? Aqui algumas atualizações programadas que tem. Você vai ver que ele vai disparar alguns gatilhos gerenciados com o DPKG depois, tá? Essas configurações que estão sendo feitas aqui são usando o DPKG, tá? Ou seja, muitas das vezes a versão do sistema vai ter mais de um gerenciador de pacote, tá? Então, a gente começa com esse DPKG, que é nativo do Debian e do Ubuntu, tá? Então, você pode ver que não muda muita coisa, né? A gente usa aqui pelo terminal, né? Geralmente, apt-get, mas você pode vir aqui e colocar DPKG, né? O nome do que você quer, né? De acordo com a apresentação, a opção que você quer, né? Que seria install, remove, update, upgrade, de acordo com o que você quer, e o nome do pacote, tá? E aí, né, o que acontece? Cada gerenciador de pacote, os caras, né, os programadores especificaram alguns detalhes, tá? O DPKG, ele, se a gente for comparar com o apt, ele não resolve muita dependência automaticamente. Essa dependência que eu estou falando é aquela mesma. Olha, para funcionar o programa, eu já tenho que ter instalado um pacote prévio tal, né? O DPKG, ele já não consegue fazer isso muito automaticamente. Olha, falta essa dependência, avisar e já procurar a dependência que falta e instalar para você. Não, ele já é meio
nessa parte ele é um pouco mais travado. Ele vai falar, olha, não consegui instalar porque faltou tal dependência. Muitas das vezes você vai ter que ir lá, fazer um DPKG install, né, e ver qual que é o que está faltando, instalar e depois executar ele de novo para tentar instalar o programa. Ele é um carinha ali um pouco mais restritivo, né? Ele não consegue ser muito automático nessa parte de dependência, tá? Ele é um pouquinho mais travado. Então, há certas horas que você usa o DPKG. Eu não uso muito o DPKG, eu já prefiro mais o apt, tá? O apt-get eu acho ele mais independente. Mas se você quiser usar o DPKG, também não tem problema, né? Você só vai instalar ele aqui, né? Instala, e aí você pode usar ele como gerenciador de pacote também. Eu costumo usar o apt, que eu acho o apt um pouco melhor nessa questão das dependências, tá? Eu costumo usar porque daí o que acontece? Quando aparecem algumas dependências, o apt já consegue, se for dependências básicas, já conseguir buscar a dependência e instalar junto com a instalação do pacote. Ele não aborta a instalação e fala, olha, está faltando alguma dependência, e aí você tem que buscar. O DPKG, ele já dá uma falhadinha maior nessa parte, tá? Né? E aí, o padrão DPKG é como a gente está usando no apt. DPKG, install, né? O I aqui é de install, alguma coisa, né? Install o nome do pacote, então a gente pode fazer DPKG, -i, que é o de install, e colocar L-Shark, TCP-dump, Gedit, o que você for instalar ali na hora, tá? Você tem o R, que é de remove, né? Então você pode ir lá, né? E desinstalar os pacotes, né? E aí que é legal. Aí, quando você está usando o gerenciador de pacotes, você tem alguns detalhes que você pode trabalhar, né? Não só nesse caso do DPKG. O apt também tem isso, né? Quando você coloca DPKG -R, que é o de remove, né? Ele só vai remover o programa. Ele não vai remover a pasta de configuração que fica no etc, tá? Ele vai deixar a pasta lá para você, ele não vai remover todo o programa. Ele vai manter a pasta de configuração básica que você já configurou, e ele só vai remover o programa. Aí você fala, mas por que isso? Isso não parece muito eficiente. Isso é legal porque, muitas das vezes, você deu... alguma coisa aconteceu no sistema ou com o programa, né, que corrompeu algum arquivo que já estava lá compilado. E aí você está tendo problema com o programa, né? Você não precisa desinstalar tudo. Você só vai lá, dá um DPKG ou um apt-get, né, ou um RPM lá, e remove só o programa. Você remove os arquivos só compilados, os arquivos que já estão compilados, que fazem parte do programa. O resto tudo fica, as bibliotecas e as pastas de configuração, né? E aí você vai e reinstala de novo o programa. Só que agora, quando vai reinstalar, ele já vai te dar um aviso. Olha, já tem a pasta de configuração, já tem a pasta de binários, eu só vou reinstalar o programa, pode ser? Aí você dá o sim ou não, ele faz a ação. Então, isso é uma coisa legal, qualquer gerenciador de pacote tem isso. Então, eu acho legal porque de vez em quando dá uns bugs mesmo em alguns programas, alguma coisa acontece, né? E aí você tem que, muitas das vezes, né, desinstalar. Só que nessa desinstalação, aqui é uma desinstalação um pouco mais inteligente. Por quê? Você só remove o programa. Os arquivos de configuração que você já trabalhou, né? E o binário que está lá na pasta bin, você não precisa mexer. Você só instala. Você só remove o programa e instala o programa de novo. E aí já resolveu a questão, tá? Mas aí também você pode querer fazer uma remoção por total, né? Que a gente chama de purge, né? Que é remover tudo quanto é coisa que o programa deixou. E aí, você coloca DPKG, o apt-get, né? Porque você está vendo aqui, né? Esse aqui, o DPKG, ele é mais abreviado com os comandos. O apt, se você colocar aqui apt, ele já é assim, você já tem que escrever, né? Então, o I, aqui, né? Se a gente for pegar o DPKG, você coloca
install, né? No apt-get já não é traço install, já é traço install, né? Você escreve tudo, só né, já não é traço i. Ele não abrevia o comando, né? Ele vai e coloca para você a palavra toda. Mas se você for ver, a cada gerenciador cada gerenciador de pacotes repete isso, né? Se você for ver o i no dpkg é install, né? No apt-get é install, né? O remove, aí você vai ver, né? O remove remove pacotes, né? O purge remove e expurga, né? Os pacotes, ou seja, ele vai lá e traça tudo. Então, você pode ver que até a sequência do significado da palavra se mantém. Aqui você só remove os pacotes, né? Com o remove. Com o purge, ele já é uma remoção mais completa. Você remove tudo que tem sobre o programa. Tudo que tem os binários, arquivo de configuração e o programa em si, que é o código compilado ali, tá? E aí, na instalação de pacote, você deve informar o nome do arquivo completo, né? Porque daí o que acontece, né? É a versão, né? Na verdade, quando você está passando para instalar, né? Traço install, e você passa esse parâmetro, é a versão do pacote que você está buscando por completo, né? E aí você tem o remove, né? Então, você vai ter várias opções, né? E aí você vai ver, né? Você tem a listar os pacotes, caso não seja determinado o nome do pacote aparecer na lista. Essas aqui são as opçãozinhas que a gente vê também dentro do apt-get, tá? Você tem o upgrade, né? O update contém novas listas de pacote. O upgrade realiza a atualização. Instala os novos pacotes. Remove remove os pacotes, né? Lembrando que eles deixam o arquivo de configuração os binários. O purge remove todo o pacote completamente, né? O auto remove, né? Isso aqui é legal. O auto remove é o quê? Quando você faz algumas atualizações, né? Por exemplo, você vai lá e dá um apt-get upgrade. Ele vai, tem uma nova versão disponível. Você quer baixar? Você abaixa a nova versão, né? Aí passou 4, 5 meses. Você vai de novo upgrade. Aí ele falou, tem mais uma nova versão. Então, você já ficou com arquivos desatualizados. Quando você faz apt-get auto remove, ele vai remover todos os arquivos, né, que não estão sendo mais usados, tá? Então, ele vai falar, olha, você instalou a lib upgrade 0.03, tá? E aí você tem a lib upgrade 0.01 desatualizada. Deseja remover? O auto remove, ele vai lá e remove isso para você, tá? Então, algumas coisas que você já pode fazer automático, né? Aí você tem outras coisas, limpeza automática, cheque, né, que verifica algumas pendências que pode ter quebrada, a fonte, da onde está vindo o arquivo que você está baixando, download, né? Então, são opções que também o dpkg oferece, né? Você quer, por exemplo, listar pacotes, né? Você faz o dpkg, traço L, e aí você coloca o nome do programa que você já tem instalado, ele mostra para você a versão do pacote mais atual que você está utilizando, né? A dpkg com L maiúsculo, né, ele vai lá te mostrar os arquivos que fazem parte todo aquele programa, né, que você instalou. Então, são opções que todos os gerenciadores de pacotes acabam tendo, tá? E isso é básico para todos os programas, tá? E aí você tem o dpkg, né, que a gente te mostrei. Aí você tem os comandos, que é basicamente semelhante ao apt, né? Aí você tem alguns, né, os pacotes que são... existem aí algumas coisas que a gente pode trabalhar com pacotes, né? Porque, assim, você, quando está instalando, pode acontecer algumas complicações com o pacote, né? E aí, de acordo com a complexidade do pacote, né? Então, porque os pacotes, eles vêm desconfigurados quando algum pacote, por algum motivo, desconfigura, né? A instalação do mesmo a instalação do mesmo, ela não é concluída com sucesso, ou seja, o gerenciador não consegue finalizar a instalação do pacote por alguma consequência, né? Aí pode ser dependência, erro de leitura, pacote quebrado, né? O pacote corrompido, né? Você tem que reconfigurar o pacote com dpkg
e aí você utiliza alguns comandos, né? O pacote, para fazer essa reconfiguração, quando o sistema não consegue instalar, você usa o dpkg reconfigure, tá? O que ele vai fazer? Ele vai ver aonde parou a instalação. Ah, pode ter sido queda de internet, que não deu para concluir, baixar todo o pacote. Pode ser queda de energia durante a instalação, né? Caiu a energia elétrica aí e parou num processo, né? Quando você usa o dpkg-reconfigure, né? Ele vai lá e vai ver, olha, a ação parou na instalação desse pacote. Então, ele vai lá e continua instalando o pacote, tá? E aí, para isso, ele tem algumas coisas, né, que ele faz com o erro, tá? Então, existe 4 níveis de erro, que é o critical, né? Esse critical realmente está relacionado a sistema. Então, é o que, por exemplo? Quando você vai instalar algum programa e o HD do computador está com problema. O processo de leitura e escrita é um HD mecânico ali, né? Um HD de disco rígido, não é um SSD, né? Ele está ali e ele já está indo para o pau, ele já está perto de parar de funcionar. Então, ele já começa a dar problema na agulha, na rotação do disco, já começa a arranhar, bater, barulho que você pode escutar. Geralmente, né, esse tipo de erro de hardware, a gente coloca ele como erro crítico, né? Então, quando você vai ver no log, o programa não conseguiu instalar e foi um erro crítico. Provavelmente é erro relacionado principalmente a hardware, né? Algum hardware ali que ele utiliza para fazer alguma operação, tanto o HD para poder gravar, processador, placa-mãe, está com problema. E aí, esses tipos de erros sistêmicos são erros críticos, tá? Aí você tem os outros, né? O baixo, o médio e o alto, tá? O baixo é erro simplesmente de atualizou, né? Mas corrompeu algum arquivo. É só baixar o arquivo de novo e corrige, né? Você tem o médio, né? O médio é o quê? Caiu a internet durante o processo ali e voltar na internet e continua na instalação. O alto já chama um pouco mais atenção. É dependência que você tem que instalar, então você tem que primeiro instalar tudo isso, né? Te chama a atenção, você tem que instalar uma série de dependência para depois poder fazer a instalação do seu programa que você quer, tá? Então fica ali. O pior é o critical, né? Porque o critical muitas das vezes está relacionado, né? 99% está relacionado ao sistema, mas é o sistema físico, tá? Então são erros de hardware mesmo. E ali, erro de hardware, muitas das vezes é a troca do hardware. Então, o pior é esse, né? O alto, o médio e o baixo, eles são mais simples de resolver. O baixo, principalmente, né? Corrompeu um arquivo na hora da instalação. Só ir lá, né, fazer um remove lá e fazer um install de novo, resolve. O medium, por exemplo, caiu a internet, aí você olha se é o cabo, se é o Wi-Fi, né, se a rede mesmo caiu, a operadora, né? Ou o alto ali, dependências, tá? Falta dependências, você vai lá, consegue reinstalar, tá? Aí, a gente termina essa parte do dpkg, né? A gente fala do apt, que é o nosso tradicional que a gente usa aqui para o Ubuntu, que a gente trabalha, né? Então, nesse mesmo sentido do apt, do dpkg, né? É um sistema de gerenciamento de pacote de programa. Aí ele já possui essa relação, igual eu falei para vocês, né? Essa relação automática. Então, eu uso o dpkg, o apt, não uso muito o dpkg, por causa dessas dependências, tá? Porque tem vezes que a maioria dos programas que você vai instalar, né? Sempre ele tem uma dependência ou outra de uma biblioteca que você não tem ainda, de um principalmente de biblioteca, de versão. Olha, você está com PHP 5.2 e esse programa funciona com a PHP 5.3, né? E o apt já faz esse gerenciamento para você. Quando você já busca um determinado programa, ele já vê que tem uma árvore de dependência e ele já começa a instalar essa árvore de dependência antes, para quando chegar na instalação do pacote, tudo funcionar bem. Então, ele já é mais inteligente nessa parte, tá? E aí, qual que é a ideia para resolver esse problema, né? Ele já conecta direto no repositório de pacote que já é para o apt, tá? Então, por isso ele já consegue
ser mais dinâmico nessa parte, né? O apt-get, o apt, né, que é o apt-get na parte final, o apt, ele já tem um repositório, né? A comunidade Linux já deixa um repositório direcionado para o gerenciador de pacote apt. Então, quando você usa o apt, ele já vai para o endereço do repositório de pacote dele. Ele não vai buscar em outros lugares, ele já vai direto. Então, ele já faz... E aí, nesse meio, né? Por isso que toda vez, por exemplo, que você vai fazer alguma instalação, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Se vocês forem ver, vocês já devem ter reparado, toda vez que ele já faz uma instalação, ou até se você vai fazer um update, alguma coisa nesse sentido, ele já te faz algum overview de algumas coisas, tá? Aí é mais fácil para você. Por exemplo, ó, se eu fizer apt-get install e fizer, por exemplo, o Wireshark aqui, que a gente instalou da última aula, você já vai observar que ele já vai... tem que fazer como usuário administrador. Ele já vai, mesmo que você já tenha instalado, ele já vai direto para o repositório, tá vendo? Ó, ele já vai direto para a lista de pacotes que ele tem no repositório, ele já tenta construir a árvore de dependência, se já tiver alguma, né? Ele já constrói aqui para você, e ele já fala, no nosso caso, ele já falou, olha, a versão do pacote de Wireshark que você tem já está na última versão, ó, é 2.6.10.1 Ubuntu 18.04, né? Então, ele já fala, ó, não tenho nada para fazer. Mas se vocês forem ver aqui no final, ele já procurou se tinha alguma atualização, se foi instalado algum pacote novo e se precisava ser removida alguma coisa, né? E ele falou, olha, tem 3 pacotes que não são atualizados. Então, ele já fez essa busca automática, tá? Por isso que a gente fala que ele é um gerenciador de pacote um pouco mais inteligente que o DPKG, porque o DPKG já não constrói essa árvore de dependência que o apt já constrói, tá vendo? Ele fala, ó, construindo uma árvore de dependência. O DPKG já não constrói essa árvore de dependência, tá? Então, essas são algumas diferenças, tá? E a atualização é facilmente. Muitas das vezes é só você acionar para instalar alguma coisa, ou já ter instalado, ele já vê a atualização, né? Ou simplesmente um sudo apt-get upgrade, ele já vai buscar todas as atualizações do sistema que já tem disponível ali, tá? Certo? E aí, né, principais arquivos do apt, né, como sempre a gente sabe, tá tudo dentro da pasta de configuração. Então, se a gente vir aqui dentro da pasta, né, do etc, né, se a gente fizer cd etc apt, tem várias aqui, tem várias, apt, fizer barra, né, a gente entra dentro dessa pasta e aí você vê os arquivos de configuração do gerenciador apt, né? Então, aqui, por exemplo, esse arquivo, né, source lists aqui, né, são os diretórios que quando a gente, muitas das vezes, vocês estão vendo, né, passando ali, buscando o pacote em tal diretório. Aqui tá os caminhos do servidor, né, que ele busca lá para o apt. Então, você vê, ó, é o deb/http security.ubuntu.com.br/ubuntu Bionic Security Universe. Então, esses são os repositórios que o apt busca as atualizações que ele tem. São 3 aqui principais, tá vendo, né? Você tem 3 repositórios principais. Você também pode vir nesse arquivo e adicionar mais repositórios para ele buscar, né? Tá vendo? Ó, tem vários aqui habilitado para buscar. Deixa eu abrir com o Gedit, que fica, acho que melhor para vocês visualizarem. Né, ó, esse arquivo aqui, ele tem todos os diretórios que estão disponíveis na hora que você digita apt e ele vai e busca. Então, ele começa buscando desse primeiro aqui, aí ele vai para esse
Ubuntu Bionic Update Man, né, e vai passando pelos diretórios disponíveis aqui que está configurado. Se você quiser acrescentar algum diretório, você pode. A primeira coisa tem que ver se é um diretório válido, né? Tem que ter um link aí válido para ser um repositório na internet, tá? Para o apt. Mas esse aqui é o arquivo que mantém os arquivos de configuração. Então, no apt, você tem o apt.conf, que você pode utilizar, né? Para ver algumas configurações. Então, por exemplo, como o apt funciona, né? Se você, então, vir aqui, fizer um Ctrl+C, tem o apt.conf, né? E aí, vamos entrar aqui nesse apt aqui, ó. Né? Ó, aqui tá os diretórios aqui tá os arquivos de configuração do apt. Cada pasta aqui vai ter um apt, né? Uma pasta de configurações. Você tem aqui o sourcelist.d, né? Que vai ser sobre arquivos de lista, preferências, né? São todos diretórios que vai guardar arquivos de configuração que você pode editar, tá? Então, esses aqui são o diretório apt, o gerenciador de arquivo apt, que você pode ter para trabalhar ali para você, tá? Então, essas são as principais, né? O apt.conf, que é utilizado para mudar a configuração padrão do apt, e aí você pode falar, não, ele usa um proxy, ele é dinâmico. O list, né, que indica a lista de repositórios locais ou remoto, igual eu mostrei para vocês ali, né? A grande maioria é remoto, tá? Porque ele vai ter que buscar pela internet, então são esses HTTP aqui da vida, que apareceu. É porque não apareceu aqui a escrita, vamos ver. Ah, tá, porque eu estou na pasta. Ai, caramba. Barra etc, apt, source. Não. Deixa eu entrar aqui primeiro nesse apt, vai ficar mais fácil. ls, fizer gedit agora, vamos lá. Né? Os diretórios remotos, né, são esses aqui. http://br.arquivo.ubuntu.com/ubuntu, né? Então, esses aqui são diretórios que ele vai lá na internet buscar as informações que tem para quando for necessário instalar os pacotes, quando a gente aciona a instalação, tá? Fica nesse source.list aqui, que você pode acrescentar, remover e tudo mais, tá? E aí você tem esse arquivo aqui de configuração, para poder editar algumas configurações, né? E aí dentro do ponto list, alguns exemplos, né? Você tem esse aqui, né? Do Debian, né? Como a gente está usando o Ubuntu, né? Ele já coloca no lugar aqui o Ubuntu, né? Você pode ver que não tem, aqui se a gente buscar por Debian, né? Acaba não tendo. Então, ele substitui a versão Debian por Ubuntu, tá? Então, tudo aqui você pode ver que tem, no lugar do Debian, tem Ubuntu. Se você estivesse usando o Debian como sistema operacional, ele teria www.debian.org, não www.ubuntu.org, como tem lá agora, tá? Só muda aqui a versão do sistema, tá? E aí, com isso, né, você pode interpretar cada parte da seguinte maneira. Você pode fazer... Cada parte ele vai te falar o que ele está fazendo, né? Então, o deb indica o pacote da deb que deve usar, né? A deb.rc indica o código-fonte, que aqui a gente só troca por Ubuntu, né? O lugar do Debian, né? Aqui, o link em HTTP, né? Que a gente está usando, a gente coloca o Ubuntu, e aí é o modo de acesso ao diretório principal do Ubuntu, né? E o caminho pode ser HTTP, FTP, file, né? Ele pode estar buscando várias coisas ali, tá? E aí o stable, unstable, testing, né, que é o local onde serão procurados os arquivos, é uma versão estável, não estável e de teste, né? Você busca lá e você vai lá, geralmente tem uma versão estável, a não estável e teste. O que que é isso? A gente pode ver isso aqui, para mostrar para vocês, no próprio site aqui de download do Ubuntu, né? Você tem sempre a versão aqui. Você vai ver uma versão estável, que é essa aqui, e aí tem outras, quando você está, por exemplo, lançando, né? Até a própria a Microsoft lança isso. Quando o sistema está saindo para a versão teste, né? Você consegue abaixar uma versão de teste, né? Aqui o Ubuntu também tem uma versão de teste.
você consegue baixar. Agora não tem essa aqui no site disponível, por quê? Porque agora não está perto de nenhum lançamento, então está tudo estável. Mas quando eles lançam, né, os primeiros meses, né, eles lançam a versão, né, vai ser a 21, né, vai ser a versão 21 agora do Ubuntu, você vai ver uma versão de teste quando sai para pré-lançamento. Você consegue baixar, testar, ver se está tudo ok, ver bugs, erros ali que você pode consertar ou mandar para eles consertarem, tá? Então, isso aqui também você consegue controlar, tá? E como a gente já está trabalhando, né? apt-get install para instalar os programas, apt-get remove para manter os arquivos e os binários, mas remover o pacote, apt-get purge, né? Para remover tudo que você tem, o auto-remove para remover aqueles que não estão sendo mais utilizados no sistema, né? Update para fazer uma atualização, upgrade para atualizar todos os arquivos e excluir o antigo, né? E aí, quando você quer, por exemplo, eu estou na versão do Ubuntu 18.04, né? Quando eu quero passar para atualizar para uma nova versão sem ser necessário, né? Por exemplo, teria 19 ou a 20.04, como está ali agora, eu não preciso ir lá e baixar a ISO do sistema novamente. Eu faço um apt-get dist upgrade, ele já vai atualizar a distro toda do sistema. Ou seja, se eu fizer esse comando agora aqui, ele vai atualizar do 18.04 para o 20.04, tá? De forma automática. Só que assim, demora um pouco, né? Ele vai ter que abaixar tudo o sistema lá, os gigas, para poder atualizar. Então, toma cuidado que isso aí demora bastante para fazer, tá? E aí você também tem as mesmas coisas que o dpkg que a gente estava usando. apt-get source, nome do pacote, né, para ver os fontes da onde estão indo, da onde estão vindo, né, baixar os fontes do programa, né? O apt-get cache source, né, e uma expressão que você fizer, né, ele vai lá e busca o pacote por forma de expressão, né? Você tem aqui um cache source, né, que ele vai guardar informações em algum determinado local para que você possa consultar, tá? Esses aqui são os dois principais para a parte de Ubuntu, tá? O dpkg e o Debian, tá? Eu preparei uma outra apresentaçãozinha aqui rapidinho. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa, deve ser essa aqui, tá? Deixa eu ver. Essa aqui também é do Debian, tá? Só para mostrar algumas coisas aqui, tá? Essa aqui vai ser, acho que, bem mais tranquila até. Como a gente já está vendo, né, algumas coisas, deixa eu pegar aqui da onde a gente vai continuar, tá? Então, né, o gerenciamento de pacote do Debian é pelo dpkg, né? Aqui, dpkg, as opções, tá? Então, é aquilo que a gente já chegou até listar agora. apt-get também é do Debian, né? Então, o Ubuntu e o Debian trabalham com esse aqui, tá? E aí, né, a gente tem as instalações do código-fonte, né? E aí nós temos aqui alguma coisa, né? A ideia aqui era mostrar os arquivos, quando você abaixa, muitas das vezes eles vêm comprimido, como se fosse um RAR da vida, tá? Mas em Linux é raro você ver coisas .rar. Geralmente você vai ver .tagz, tgz ou tarbz.2, tá? E aí você tem, isso aqui é compatível, compatível com todas as versões de Ubuntu, esse targz ou .tagz, né? Ou tar.gz ou tgz ou tar.bz2, tá? Quando tem esses pacotes, você abaixa esses pacotes, eles são compatíveis com qualquer versão, tá? O que é ser compatível com qualquer versão? São compatíveis com Ubuntu, com Debian, com Red Hat, com Fedora, com OpenSUSE, tá? E aí, você consegue fazer a descompactação do arquivo, tá? E aí, para fazer essa descompactação, né, você usa, por exemplo, tarcf, o nome do arquivo, .tar, para você abrir o arquivo, né, descompactar. Descompactar no mesmo estilo do WinRAR, tá? Você tem um pacote .rar lá, você tem que ter um descompactador .rar. Esses pacotes aqui também, que eu mostrei agora, eles são do mesmo estilo. Eles vão vir comprimido, né? Você faz o download, ele vem comprimido e você usa
o tar-gz, né, nessas versões que ele vem, e aí você utiliza um descompactador, né? Aí você pode fazer isso tanto por linha de comando, né? Você digitar tar.cf e o arquivo que você está, né, descompactando, né? Ou fazer isso diretamente pela interface gráfica quando você está usando, tá? Aí você tem algumas opções, tá? Esse é o comando tar, que é para descompactar pacotes, tá? Ou compactar, depende do caso. Você também pode compactar pacotes com o tar, tá? E aí, né, a ideia é você poder controlar os pacotes que você também quer, tá? Então, né, essas ideias aqui, por exemplo, quando você abaixa um pacote desse formato, .tar, alguma coisa, a ideia é que você sempre abaixe ele mais para o diretório TMP, tá? Que é um diretório de arquivos temporários. Por quê? Você abaixa esse arquivo compactado, tá? Você vai lá depois, ele estando no temporário, você faz a decompactação usando tar-xvf, e aí, quando você faz essa descompactação, você aponta o diretório onde você já vai descompactar o arquivo, tá? E aí, o que acontece? Esse pacote que já vai estar no temporário, quando você reiniciar a máquina, ele já é excluído, tá? Se você já não vai, se você sabe que você não vai usar mais ele com tanta certeza, tá? Então, você já pode fazer essa configuração que é mais tranquila para você, tá? Essas duas apresentações eu já coloquei lá no encontro 13, tá? Se vocês quiserem depois pegar, ver ela na prática, é bem tranquilinha, tá? Então, né? Aí você tem pacotes, como eu falei, né? Para cada versão, você vai ter pacotes diferentes, tá? Então, era isso mais que eu queria trazer para vocês, né? Sobre essas partes de gerenciador de pacote. Os mais que a gente trabalha é o dpkg e o apt-get. Eu não trouxe os outros para não confundir muito vocês, tá? Para ficar mais com esses dois. E aí, nesses dois comandos, né? Nessas duas apresentações, eu coloquei alguns comandos, mas que facilmente vocês, né, conseguem fazendo lá a visualização, né? Se vocês utilizarem no apt aqui mesmo, né? O caso de só digitar apt e clicar enter, né? Você já vê as opções que ele tem, tá? Eu não vou ficar rodando as opções aqui, porque como a gente já está mexendo, eu creio que vocês também já estão, são opções que vocês já estão bem familiarizadas, né? Porque é basicamente o que a gente já anda fazendo, de instalação de pacote, remoção, atualização. Eu queria mais mostrar que qual que é a ideia principal. Cada versão de Linux, né, tem o seu gerenciador de pacote, tá? E os mais utilizados que a gente está trabalhando aqui é o dpkg e o apt. Entre o dpkg e o apt, a grande diferença e e por isso que ele é muito mais utilizado é essa auto-execução da dependência que o dpkg consegue, o apt-get consegue fazer em frente ao dpkg. Então, você vai ver que muitas das vezes, quase 90% ou mais, todos os tutoriais ou tudo que você vai nessa linha, você vai ver que os caras trabalham com apt-get. Por quê? Por causa dessa facilidade da resolução da dependência. Ela parece ser simples, mas muitas das vezes ela acaba causando um incômodo ou sendo chata. Por quê? Porque muitas das vezes você vai instalar um programa e se tiver, por exemplo, 5 ou 6 dependências que o dpkg não consegue resolver e instalar para você de forma automática, você vai ter que ir lá instalar essas 5 dependências na mão mesmo, né? Digitar dpkg, install, a dependência que ele falou, para você conseguir instalar o programa depois, tá? Então, isso parece que não, mas com o apt-get, você ganha agilidade nesse processo, porque ele já resolve essa dependência, já instala e instala o programa para você. Então, você ganhou, querendo ou não, ali, um tempo legal de instalação. Então, eu aconselho a vocês, quando vocês forem usar, é que depende, né? Eu conheço várias pessoas, eu gosto, tem muita gente que me pergunta, mas por que você usa o Ubuntu e não o Debian? O Debian,
ele é mais fechado, né? Então, muitas das coisas que você consegue fazer com o Ubuntu, no Debian, por ser um ambiente mais restrito, né? Ele já é mais chatinho de trabalhar, tá? Ele é mais restritivo nas instalações de pacote, ele é mais, né? Quando você instala pacotes ali meio abertos, ele vai reclamar, falar, olha, esse pacote é meio geral, não tem muita segurança, né? Ele vai ficar controlando mais as suas ações, né? Assim como o Fedora, Red Hat, né? O Ubuntu não. O Ubuntu ele já é uma versão, né, bem já estilona desktop de usuário final, que como vocês viram, né, ele já traz até dentro dele mesmo um repositório de pacotes, né? Ele já trabalha aqui com repositório, ele já trabalha com uma certa liberdade maior para o usuário. Então, eu mesmo trabalho bastante com o Ubuntu, tá? Eu uso o Ubuntu. Já trabalhei com o Fedora, já trabalhei com a Red Hat, o OpenSUSE, né? Assim, não muito, tá? Trabalhei na versão servidor, né? Por exemplo, o OpenSUSE, né? O OpenSUSE já usa o RUM como gerenciador de pacote, né? Mas não muda nada, no dia a dia, só muda o quê? Depois que você fazer a apt-get install Wireshark, no OpenSUSE você faz rum install Wireshark, ou rum parâmetro e coloca lá o Wireshark. Só muda assim a ideia, né? Então, é bem tranquilo essa parte de gerenciamento de pacote. Mas a minha preferência é pelo apt-get e a minha versão de preferência, né, é a Ubuntu, tá? Para o meu para o meu notebook e tal. O único lugar que eu não uso o Ubuntu, né? Aí eu não uso é naquele netbook que eu dou aula para quando eu estou lá na Anhanguera com vocês, eu levo aquele netbook. Mas lá naquele netbook tem uma versão do Lubuntu, né? O que é o Lubuntu? Igual eu falei daqueles flavors, né? Ele é um dos com a interface gráfica mais leve, né? Ou seja, a interface gráfica é a menor possível, né? Então é tipo aqueles estilos XP antigão, né? Que a interface gráfica era bem simples, não tinha nada de efeito gráfico, nada. Por quê? Aquele netbook lá é uma configuração muito simples, né? Ele é um dual core de 1 GHz de processamento com 4 GB de memória. Então, qualquer coisa que eu colocar lá vai ficar pesada, né? Então, eu pego e lá eu coloco o Ubuntu. Nada mais é que uma derivação do Ubuntu também, né? Então, tá tudo na mesma linha, tá? E aí, vocês gostaram? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aí? Achei legal, professor, da hora. Boa, bom. Achei legal, eu vi que aquele que você usa no notebook é mais simples, né? Acho que é Lightbuntu. Assim. Não, é o Ubuntu mesmo, é o Lightbuntu. A ideia é que não tenha quase nada de interface gráfica, seja a mais leve possível, e já é indicada para esses computadores antigos mesmo, sabe? Porque ali é um dual core de 1 GHz. Uhum. Então já é indicado para quem tem hardware antigo, quer fazer alguma coisinha, alguma brincadeira, ou como eu, né, trabalho com ele, mas ele é pouca performance, então é uma versão que já é bem enxuta, você não tem nada ali para se fazer. Legal. E da hora que o apt-get já ajuda na hora de fazer as atualizações, tá? Achei legal. Tudo basicamente, porque assim, é tudo basicamente, né, o usuário que interage com o shell. Então, até nessa parte de gerenciador de pacote, a intenção é essa, que o usuário tenha um controle, né? Então, ele instala, remove de acordo com a necessidade que quer, atualiza a distro. E assim, né, como eu falei, o DPKG, ele ficou um pouco mais para trás por causa dessa parte de dependência. Mas se você, por exemplo, for para o Fedora, for para o Red Hat, for para o OpenSUSE, ele já não tem mais o DPKG e nem o apt. Ele já tem por exemplo, o OpenSUSE tem o RU, né? Então, tudo que você vai instalar, você trabalha com o RU para fazer a instalação. Mas não muda, é só a questão de costume. Mesmo. Uma 4 ou 5 vezes que você digitar, você já pegou. Tranquilo, legal. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu não.
Tranquilo. Hoje eu estava pensando mesmo que a aula ia ser bem tranquila, por isso que essa aula, na verdade, ela teria que ser dada no começo. Aí eu mudei o cronograma para dar agora, por quê? Porque vocês já estariam bem familiarizados, já teriam visto instalação, remoção, tudo. Aí faz mais sentido agora, né? Se eu falar muito no começo, muitas das vezes acaba ficando perdido. Agora ela faz mais sentido, né? Muito mais. Sim. Então era mais isso, pessoal, que eu tinha hoje aí de pensamento de aula, né? Eu não fiquei muito instalando, desinstalando, removendo, porque a gente já fez isso nas outras aulas. Seria só ficar gastando tempo, né, e repetindo ações que você já sabia. Então ia ser mais cansativo, tá? Deixa eu perguntar para vocês agora. Vocês estão no projeto 4 comigo, não estão, não? Eu tô 4 da outra sala. Ô, Tamires, o Guilherme, André e Alexandre, vocês não têm projeto 4 integrado comigo, não? Tem. Sim. E aí, como vai? Ou não vai? Tá indo a passos médios, mas tá indo. Porque até hoje, o que é a ideia? Nada, assim? Deixa eu até ligar a câmera aqui. Era aquela ideia da sala ainda, continuação. Então, vocês me chegaram a compartilhar essas coisas aí tudo? Acho que Não sei sim. se teve uma entrega já, não já? Teve. E aí, como vocês estão nessa entrega agora, nessa próxima? Já estamos na segunda semana de maio, hein? É verdade. Já estamos aí, já. O Samuel, eu vi que o pessoal dele, né, já mandou algumas coisas. Foi hoje, né, Samuel, que vocês mandaram, né? Ontem, acho que foi ontem. E teve um cara que até saiu da sala agora. Putz. Será que assustou ele? Não, porque assim, né? Eu preciso de algo saber, né? Porque tem a nota, né, que tem que ser dada aí. Sim. Vocês estão perto da entrega já? A última entrega foi quem que mandou para você, professor? Você lembra? Vamos abrir aqui para a gente ver. Foi você que mandou, Bill? Acho que foi eu mesmo. Pode crer. O que tu mandaste, chefe? Deixa eu ver aqui exatamente o que eu mandei. Pô, chefe. Caraca, hoje um monte de gente mandou. Meu Deus. Vamos ver. Foi o Alexandre que mandou o último? Isso, é mesmo. Alexandre Loureiro. Vamos ver o que você mandou. Você mandou os 3 artigos de cabeamento e mandou... Caramba, vocês estão devagar aí. Mandou os 3 artigos. Mandaram metodologia, o projeto, e aí parou. É isso que eu tenho agora. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela para mostrar para vocês. Aqui, ó. Que vocês me mandaram, ó. Tá vendo a tela aí? Sim. Caramba, não. E vocês pegaram um artigo meu ainda, né? Pois é, né? Nem sabia que seria seu, professor. Aqui, ó, essa Tereza Cristina Carvalho foi a minha orientadora. Quer ver? Agora eu fiquei curioso. Aqui, ó. Ó. O Wilson é o presidente maior do laboratório. Cara, essa tese é de 1995.
Vocês fazem... Vocês leram essa tese? Hã? Dou-lhe uma... Não, pode falar, é verdade, sem frescura. Leram essa tese? Não muito. Bom, Ela tem 322 páginas. tipo, quando você vai pesquisar, você dá uma lida na parte que tem a ver com o tema que você está pesquisando, né? Aí essa parte, beleza, mas ela toda mesmo, com certeza não. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo aí a minha área de trabalho? Sim. Sim. Deixa eu mostrar para quem... Deixa eu mostrar para vocês quem é essa pessoa que vocês pesquisaram. Só para vocês terem ideia de quem vocês pesquisaram. Deixa eu ver se vai sair aqui. Como você não encontrou? Volta aqui. Deixa eu ver que você vai. Aqui, ó. Tá vendo essa nobre senhora? Sim. É? Ó. Sim. Só para vocês terem ideia. Sabe quantas páginas tem o currículo dela? 61 páginas. Não é um currículo, é um livro. É um livro. Ela foi minha orientadora lá na USP de mestrado, para vocês terem ideia. Ó, tudo isso aqui, ó. Ela, a equipe, né? Não só ela. Ó. Tanto é que se vocês derem uma pesquisada aqui, ó, o meu nominho tá por aqui, ó. Ó. Em pesquisas que a gente fez junto. Da hora. Engraçado como as coisas se cruzam na vida, né? Nossa, verdade. É, ó. Né? Tanto é que se vocês olharem, o meu tá aqui. Tá? Vocês já devem ter olhado o meu também, né? Hã? Nesse site não conhecia, não. Não? O meu tá aqui também, ó. Se você buscar, ó, o meu também tá aqui. Tá aqui, ó. O meu não é muito grande, não. Vou ser sincero. Acho que o meu tem 5 páginas, por aí. Eu tenho que colocar as coisas que eu fiz atualmente. Tá aqui, ó. Então, esse trabalho que vocês apontaram aqui no projeto é da minha orientadora. Coincidência, Tá? né? É. E aí, então, foi esse aqui que eu recebi, ó. Esses aqui, né? E esses arquivos aqui, ó. A introdução, o cabeamento, né? Só que essa parte desse cabeamento aqui que vocês me passaram é artigo também, ó. Foi outro artigo que vocês me passaram. Na verdade é a introdução e três trabalhos de pesquisa mesmo, não é coisa que a gente fez mesmo. Aí agora falta o restante, que é a metodologia, desenvolvimento, conclusão, referências. A gente consegue mandar essa semana ainda, né, Bill? Não, vocês têm até, na verdade, deixa eu ver, até 26. Tá? Que daí eu consigo dar uma olhada e corrigir. Mas a parte de introdução e metodologia a gente consegue mandar essa semana ainda, né? Não, quanto mais mandar, já eu vou registrando aqui. Tá, beleza. Tá? Então, de projeto tinha mais isso para falar, para relembrar, né? Que
projeto tá andando aí também junto aí. Aí eu falei, vou pegar um pedaço da aula para a gente alinhar a parte de projeto. Beleza. Porque junho, na verdade, né, já está fechando o semestre, né? Então a gente tem talvez a primeira, a segunda e começa aquela maratona de prova de DIB, as nossas provas, recuperação, né? Tudo aquele sistema lá. Sim, legal? Segunda semana eu acho que já começa as provas. E daí tem a segunda semana, né? Fazendo aquela pra DIB, aí vai ter uma semana que vai ser as provas, aí tem praticamente porque ainda o semestre ele termina numa terça-feira, julho, né? Junho termina numa terça-feira. Sim. Tá bom? Beleza. Então era mais isso, galera, que eu tinha para hoje. Ficou alguma dúvida aí? Nenhuma. Não, tranquilo. Tá? Então, beleza. É isso daí. Boa noite aí para vocês, um bom descanso e uma boa quarentena aí. Até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite, falou, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço, hein? Bom descanso. Também. Também.